Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Acompanhe também pelo YouTube da Band News FM Rio o podcast Comportare. Dionísio da Silva conversa com Maria Carlotto. Não tenho nem roupa para este encontro. Hoje, quinta-feira, é dia de Sem Papas na Língua com ele, o professor para chamar de nosso Dionísio da Silva, professor, 9 de janeiro de 2025. Perguntei para o senhor vem? O senhor falou, eu vou. Mas 9 de janeiro de 1822, alguém disse, eu fico. Quem foi esse, professor? Bom dia. Bom dia, Dônula. Bom dia, Ágata. Bom nossa dia, Bedel preferida. Tudo bem? O senhor tá muito elegante. Muito obrigado. Eu tava te elogiando lá fora que você não é fotogênica, você é mais bela ao vivo, Ágata. Eita, professor. É, isso mesmo. Vamos jogar isso, confete. do nada. Jogar confete. Tá bom, obrigada. Olha, o Dom Pedro ficou no Brasil e o povo brasileiro pensou que ele queria ficar com o povo, por nós, mas ele ficou mesmo, foi com a Domitila de Castro, com quem teve vários bastardinhos, né? Ele botava um monte de chifres na princesa Leopoldina, que, dizem os historiadores, foi a principal artífice da nossa independência. E este ficar, como hoje é o dia do fico, convém lembrar, Vinícius, que ele virou símbolo, sinônimo de namorar ali pelos anos 80, e foi uma gíria muito curiosa, porque ficar veio do latim figicare, que deu também a palavra fixar, tanto que diz, não, você tá com um namorado fixo? Não, tô aí com tico-tico no fubá, com outro tipo de relação, mas o ficar podia incluir ou não sexo. Nos anos 80 não incluía, era mais assim, toques, libidinagens e coisa assim, né? Mais ou menos, hein, professor? Mais ou menos? Então, gente, 10h53 da manhã, hein? É verdade. Nós temos que cuidar do horário, porque molhar o biscoito pode não ser uma coisa da padaria, né? Eu acho, professor. Tá, como é que é, Agatha? A gente dizia antes, né? Tira as crianças da sala, põe as crianças na sala. E as crianças estão de férias, hein? E as crianças estão de férias. Em geral tá ouvindo, professor. Tá todo mundo ouvindo. E eu tenho uns ouvintes adicionais hoje, ao vivo, porque meus netos estão lá em casa, com a Michele, com a minha filha, meu genro, ouvindo o vovô. Então, eu tenho que tomar duplo cuidado. Claro, aqui. professor. Mas então esse ficar, né, que veio do latim figicare, deu fixar, deu também o sinônimo de namorar, ele fez aquilo que a gíria pode fazer ou não. Ela entra para a língua portuguesa e fica canônica, fica consolidada ou não fica. Daí tem uma outra palavra aí, né, Dônulas, que eu não sei se vai entrar para a língua portuguesa, este outro verbo, que eu acho que eclodiu na pandemia, né? Que é o tancar. Isso também é interessante, né? Você chegou você ainda é usuário de gírias, Dônula? A Agatha eu sei que é. Essa, professor, o senhor sempre nos ensina tanto, esta gíria eu não conhecia. Não, mas é uma gíria nova e ela tá pegando, ela pegou, e durante a pandemia ela inclusive chegou a ser pauta de alguma, eu me lembro de ter visto o Pedro Bial se ocupando dela, e o tancar é uma curiosidade, porque, por exemplo, você pega o automóvel, a gente não chama mais de automóvel, o mais comum, o hegemônico é carro, e este carro é uma palavra celta. Quem trouxe o carro para Roma foi Júlio César na campanha lá de Belo Gálico, as guerras gaulesas, que registrou carros, não é? Ele era car lá nos gauleses, e como é no inglês ainda, car, e veio o latim, adaptou para a sua língua, como os romanos sempre faziam, e chamou de carros. E ele trouxe também o tanque, que depois passou a denominar o tanque mais do que um reservatório, porque disfarçado de reservatório estava uma construção de enorme resistência. E veja a viagem que a palavra faz. Tanque de reservatório, como nós temos um bairro aqui chamado Tanque, porque ali havia vários reservatórios para os burros que puxavam o bonde tomarem água.
Então, por isso que chama tanque, aquele bairro entre a Freguesia e Jacarepaguá, Taquara, eu acho, né? Isso. Não é no isso? país Zona Oeste, o tanque. Zona Oeste, tanque. O tanque tem esse nome porque ali havia vários tanques no tempo em que não havia ainda o bonde motorizado, que os burros precisavam tomar água. Era um longo percurso e havia uma grande demanda de burros ali, de transporte, porque havia muito comércio. Tanto que tem a Freguesia, tem Pechincha, não é? São nomes de comércio. E este tanque passou a designar o tanque de guerra porque nas guerras passaram a disfarçar o tanque com as devidas camuflagens como uma poderosa arma de guerra que resiste. E daí faz essa viagem num videogame que os adolescentes passaram a ver muito na pandemia. Tem o escudo, tem um comandante que protege, que aguenta tudo. Então esse tancar ficou assim, olha, eu tranco essa, quer dizer, eu aguento, eu estou aguentando isso. E tancar virou sinônimo de aguentar. Professor extremamente moderno, essa eu não sabia, Agatha. Estamos tancando os grandes trancos que a vida nos brinda, professor. Os barrancos também, os trancos, os barrancos. Vocês acabaram de me dar a Agatha é sempre muito intuitiva com a língua, né, Vinícius? Acabaram de me dar uma outra ideia, que pode ser que esse tancar seja uma variante também de tranco. Eu tô tancando eu tô aguentando o tranco, porque é comum você introduzir o R em algumas palavras. Sim. Sem que ele tenha estado na etimologia, na origem. Pois bem, professor, aos tancos e barrancos a gente vai se encontrando de repente? Até de repente, Vinícius, um beijo pra Agatha, pros nossos ouvintes e até de repente.